Como começar a viver o seu propósito hoje? Como começar a viver a missão que Deus tem para você agora? Esse vai ser o tema da nossa NT Play Week hoje no nosso quarto dia, onde juntos estamos descobrindo o propósito de Deus para a nossa vida. Com certeza você está crescendo demais. Se você já está acompanhando, bem-vindo. Se aí não viu os outros dias, depois acessa lá no NT Play. Mas hoje eu quero te dar boas-vindas para o dia em que vamos descobrir como começar o nosso propósito aonde nós estamos, como florescer aonde estamos plantados. Por isso, pegue papel, caneta e a sua Bíblia, porque a descoberta do seu propósito está só começando. Seja muito bem-vindo, a gente está junto mais uma vez e eu sou o Darlison Meireles, mas não estou sozinho, estou aqui com o grupo Margem Norte, nosso grupo, ó, a Vicky, o Luquinha, a Gabi, e a gente está aqui louvando junto com vocês, está sendo uma semana muito especial, de muitas bênçãos, e assim, é uma semana tão especial que você está recebendo presente toda semana, todos os dias, né? E hoje não vai ser diferente, tem um presente super especial para você, que é um curso especial chamado Descobrindo o Meu Propósito. Inclusive, esse curso foi preparado pelo pastor BJ, que é o palestrante dessa semana especial. Então, assim, vem aqui, já clica no link, procure no WhatsApp da Esperança, você vai encontrar e vai receber gratuitamente. Vai ser muito especial. É uma semana, o plano perfeito. A gente aqui está encontrando o nosso propósito. Estamos aqui nesse mundo, mas é um propósito especial para cada ser humano. Você, não sei se você já descobriu o seu, mas se não, nessa semana você vai encontrar o plano especial, o plano perfeito de Cristo para a sua vida. Bom, é uma semana de encontros, uma semana também de reencontros. E eu tenho certeza que se você continuar aqui nesse lugar, se continuar com a gente, louvando com a gente, ouvindo a palavra, o Senhor vai falar com você. Disso eu não tenho dúvida. E se você está distante, hoje é o dia de um encontro muito especial. E para preparar o seu coração, o nosso coração, a gente pede que o Senhor encha a nossa vida. Mas que Ele encha e não pare, até que ela transborde do nosso Cristo. Vamos louvar juntos? Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar e com toda a força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar.
Transborda-me, enche-me, enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, 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 transborda-me, transborda-me, enche-me, enche-me, transborda-me. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Durante essa semana, a gente está falando sobre propósito. Primeiro dia, descobrimos que tudo começa com Deus e a nossa dimensão vertical, ela precisa ser a primeira coisa que a gente faz. Por isso, se você quer descobrir o seu propósito, você precisa perguntar para Deus. E isso acontece através da leitura da Bíblia e da oração. No segundo dia, a gente entendeu que precisamos também olhar para as pessoas à nossa volta, porque o nosso propósito, ele sempre será relacionado a pessoas. No terceiro dia, a gente descobriu um pouquinho sobre como viver esse propósito olhando para dentro de nós. Afinal, o nosso propósito está alinhado à nossa história, às nossas paixões, aos nossos dons e também ao lugar no qual estamos inseridos. E hoje, esse será o tema, lugar. Como começar a cumprir o seu propósito onde você está? Como missionário, eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo assim, BJ, quero ser missionário aí na Tailândia. Eu sinto que Deus está me chamando para ir essa semana. E eu entendo e acho válido, com certeza Deus está chamando muita gente para ir para o mundo, só que a primeira pergunta que eu faço é, você tem sido um missionário no seu dia a dia? As pessoas na sua rua sabem que você é um cristão, que você é um adventista, ou que você é da sua religião? O seu bairro é um lugar melhor porque você está lá? Sua cidade é melhor porque você está lá? Ou você está esperando só ser um missionário quando você estiver em outro país e uma outra realidade? Essa é uma pergunta muito séria e muito importante, porque o nosso chamado e o nosso propósito, ele sempre vai começar aonde a gente está. Eu tenho certeza que Deus está chamando muitos de vocês para irem para outros lugares, a gente vai falar inclusive sobre isso amanhã, mas o nosso propósito ele começa onde a gente está. Você nunca vai ser no campo missionário aquilo que você não está sendo aí, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Você nunca vai ser, talvez, quando Deus te colocar numa alta posição, você não vai ser melhor do que você está sendo agora, talvez uma posição que não é tão relevante. Por isso, para cumprir o seu propósito na sua plenitude, você precisa começar a cumpri-lo hoje, com aquilo que você tem nas mãos. A Bíblia diz que quando somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. E eu te pergunto, qual é o pouco que Deus colocou na tua mão hoje? Quais são talvez as pequenas missões, as pequenas necessidades que estão ao seu redor hoje, que talvez Deus está impressionando o teu coração para você agir, para você fazer algo em relação a isso? Não ignore os pequenos começos, porque para sermos colocados em coisas grandes, nós precisamos começar com as pequenas. Quando a gente fala sobre propósito e quando a gente fala sobre lugar, um verso e uma citação que vem à minha mente com muita clareza é a citação de Ellen White no livro Ciência do Bom Viver, onde ela fala sobre o método de Cristo. O nosso propósito nessa terra é ser como Cristo. Ser um missionário é conhecer a Cristo e compartilhar a Cristo. E se você quer viver a sua missão, quer viver o seu propósito, você precisa entender como Jesus viveu dele. E essa vai ser a dica matadora para você que talvez ainda está com dúvida de qual é o seu lugar nesse mundo. Quer saber qual era o método de Cristo? Ellen White comenta de que o método de Cristo era: o Salvador se misturava com as pessoas, com alguém que lhes desejava o bem. Ele sanava as necessidades e com isso ganhava confiança e só depois ele chamava as pessoas para segui-lo. Esse era o método de Cristo. Tinha 5 elementos.
Ele se misturava com as pessoas, ele sanava as necessidades, ele ganhava a confiança e a simpatia das pessoas e, por fim, ele chamava as pessoas para seguirem ele. Você precisa viver esses 5 elementos na sua vida também. Esse é o método de Cristo e colocando em prática esse método no dia de hoje, você vai começar a viver o propósito que Deus tem para você. Comece agora, comece hoje. Pega papel e caneta aí e anota o método de Cristo. Anota os 5 passos que eu quero passar um por um com você, te dando ideias práticas do que você pode fazer para viver esse método na sua vida. Tá pronto? Pega papel e caneta. Vamos lá. O primeiro elemento é a misturação. A gente precisa se misturar. Você precisa estar onde as pessoas estão. Muitas vezes a gente quer abençoar as pessoas, mas a gente não faz ideia de onde elas estão, a gente não sabe quais são as necessidades delas. Jesus, ele estava com pessoas, ele andava com pessoas, ele comia com pessoas, ele escutava pessoas e com isso entendia quais eram as necessidades delas e se preparava para poder saná-las posteriormente. A gente precisa fazer o mesmo. Sabe, semana passada, aqui no meu trabalho, eu sou pastor missionário numa universidade, com mais de 1.200 alunos e mais de 500 deles são budistas. E eu comecei a refletir muito sobre o método de Cristo, orando e me perguntando o que Jesus faria se ele estivesse aqui na universidade onde eu trabalho. Eu perguntei para mim mesmo e tive uma resposta que me incomodou um pouco. Eu descobri que se Jesus estivesse aqui, muito provavelmente ele não estaria trabalhando no meu escritório. Muito provavelmente ele não estaria nas reuniões que eu tenho frequentemente estado. E eu percebi que Jesus estaria no refeitório com os alunos, na quadra de esportes, conversando ali, num lugar que eles têm, onde eles conversam. E isso mexeu no meu coração e eu decidi realinhar o meu ministério. Peguei o meu computador, saí do meu escritório, sentei ali, no meio do refeitório, 8 horas da manhã. E para o meu espanto, eu fui sair de lá apenas 1 hora da tarde, depois de conversar com mais de 17 alunos que sentaram na minha frente para abrir o coração com os desafios que eles estavam passando. Isso tocou demais meu coração. Sabe, se você contar todos os 3 meses que eu estou aqui nesse semestre, eu não consegui me conectar com 17 pessoas, como eu consegui naquele dia, sentado onde as pessoas estavam. Eu tive que sair do meu trono e me misturar com elas ali, onde elas estavam comendo. E o resultado foi incrível. E eu pergunto, como você pode se misturar mais com as pessoas? Quais são os lugares aí na sua comunidade que você precisa estar? Você precisa estar onde as pessoas estão, você precisa conversar com o seu vizinho, conversar com o pessoal da rua, conhecer quais são os problemas, porque geralmente o nosso propósito, ele visa resolver algum problema das pessoas aonde a gente está. Pergunte-se quais são as necessidades das pessoas que estão aqui. Faça essa pergunta, você vai ver que a sua missão, o seu propósito vai ser muito mais efetivo. Pare de querer ajudar as pessoas com as necessidades que você acha que elas têm. E comece a estar misturado, se relacionando com elas. E aí você vai descobrir as necessidades e vai ter muito mais clareza de qual deve ser a sua ação para sanar esses problemas. Eu tenho um amigo que ele foi fazer uma visita num lar de idosos. Geralmente, quando a gente vai no lar de idosos, a gente leva mantimentos, leva alimentos, só que ele decidiu visitar para se misturar. Falou para as pessoas que estavam com ele, a gente não vai levar nada, a gente só vai conversar, interagir e escutar. E ali naquela escuta, naquela visita, ele percebeu que muitos dos idosos não tinham ursinhos de pelúcia. Algo que eu nunca imaginei, mas ele falou, algumas camas tinham ursinho e outras não. Eu perguntei, tá, por que eles têm ursinho? Eles disseram, olha, a maioria desses idosos, eles se sentem muito sozinhos e eles gostam de dormir com um ursinho de pelúcia. Só que, infelizmente, a gente não tem ursinhos para todos. Aquilo acendeu uma luz ali na mente do meu amigo, ele começou uma campanha de arrecadação de ursinhos de pelúcia para um lar de idosos. Quem vai pensar nisso? Na semana seguinte ele voltou e levou o ursinho para todas as pessoas dali. E as pessoas ficaram impressionadas, abriram o coração porque haviam conquistado a confiança nele e com isso puderam receber a mensagem de Jesus. Você precisa se misturar, você precisa sair da sua bolha, você precisa estar onde as pessoas estão e com isso você vai entender o que elas precisam e aí você pode ir para o segundo passo, que é sanar essas necessidades. Se você percebeu que no seu bairro está tendo muito lixo, pega uma vassourinha e começa a varrer. Isso vai fazer as pessoas olharem e perguntarem, tá, mas por que ele está fazendo isso? Quem é essa pessoa? Se você viu que no seu trabalho tem muita gente, talvez com problemas na família, começa a fazer algo para ajudar nisso. Compra um livrinho sobre família e dá para algumas pessoas. Começa a orar pelas famílias dos seus colegas de trabalho. Começa a convidar alguns deles para uns programas de família da igreja. Você entende? Tenta descobrir necessidades e aí você pode fazer algo para sanar essas necessidades, que o resultado vai ser simples. Você vai ganhar a confiança dessas pessoas.
Quando a gente fala de sanar necessidades, a gente fala de abençoar pessoas. E uma maneira muito legal que eu acho de abençoar pessoas é usando as 5 linguagens do amor. Gary Chapman escreveu um livro, você já deve ter ouvido falar e você pode ler esse livro. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, a gente vai deixar isso bem descrito lá na nossa jornada Descobrindo o Seu Propósito. Se você talvez quer entender mais sobre esse assunto, nosso tempo é limitado, é só acessar aqui embaixo esse link que está aqui, e eu e a Esperança vamos nos aprofundar nesses temas com você lá no seu WhatsApp. A gente pode inclusive explicar mais sobre isso, mas resumindo aqui, temos 5 linguagens do amor, que são elementos através dos quais a gente pode abençoar as pessoas. A gente pode abençoar, por exemplo, através de palavras de afirmação. Você vê alguém que está triste, alguém que está passando por um momento difícil, você pode dizer, olha, vai dar tudo certo, olha, Deus está contigo. Você vê alguém desanimado, alguém em depressão, você pode dizer, olha, seu trabalho é importante, você é importante, e usar palavras de afirmação para abençoar. Uma outra maneira, através da qual você pode sanar essas necessidades, é com atos de serviço. Você viu um amigo que está sofrendo ali com uma questão financeira, dedica o seu tempo para ajudar ele a resolver aquela situação. Você está vendo um outro colega que está talvez com a casa mal acabada, você pode se juntar, fazer um mutirão para terminar a casa dele. Você está vendo alguém sofrendo talvez com dificuldade na escola, você pode ir lá e ajudar, porque você talvez é bom naquela matéria que a pessoa é ruim, então você pode usar atos de serviço para ajudar também a resolver problemas. Uma outra dica, uma outra linguagem do amor são presentes. Você pode pensar em presentes, coisas simples, pequenas, mas que vão alegrar o dia das pessoas, vão ajudar a sanar uma necessidade e com isso conquista a confiança. Enfim, você pode estudar um pouquinho mais sobre esses temas, a gente pode te dar mais ideias lá na nossa jornada Descobrindo o Seu Propósito, mas eu quero convidar você a conhecer as necessidades e depois fazer algo para sanar essas necessidades, abençoando pessoas, presenteando pessoas, escutando pessoas, dedicando o seu tempo para pessoas, e eu te garanto que os resultados eles vão ser incríveis. Depois de se misturar, depois de sanar a necessidade, o resultado é a conquista da confiança. Depois de você ajudar a pessoa naquilo que ela está precisando, ela vai começar a confiar em você, porque ela vai pensar, tá, mas por que essa pessoa fez isso? Ela vai pensar, tá, mas se ela me ajudou nisso, eu posso confiar nela para ela me ajudar em outras coisas. E assim como Jesus, que fazia um milagre e depois as pessoas paravam para escutá-los, você vai poder, através do seu trabalho, através da sua escuta ativa, através das bênçãos na vida das pessoas, ganhar a confiança delas para chegar no 4º e último elemento, que é compartilhar Jesus. Depois de tudo isso, Jesus dizia, olha, agora vem e me segue. Depois de sanar a necessidade, ganhar a confiança, ajudando ali em alguma necessidade, ele dizia, venha e me segue. Sabe, gente, o nosso propósito, ele sempre estará relacionado a levar pessoas para Jesus. No segundo dia, você entendeu e você descobriu que o nosso propósito sempre está relacionado a pessoas. Tem que ter alguma pessoa ali na sua frase de propósito. A gente não está aqui, não foi criado para quê? A gente foi criado para quem? Então, tem que ter pessoas. E um segundo elemento que tem que estar com certeza na sua declaração de propósito é a palavra e a pessoa de Jesus. Nós estamos aqui para compartilhar Jesus. Um missionário é alguém que conhece Jesus e compartilha Jesus. E se você quer viver no teu propósito, Jesus tem que estar no seu propósito. Você precisa ter como seu propósito compartilhar Jesus, por exemplo. Você pode dizer, BJ, eu vendo carros. Falei já no segundo dia. No seu propósito não tem que estar ali vender carros, tem que estar ali ajudar pessoas a terem acesso a veículos para viverem e cumprir melhor a missão de Deus, por exemplo. Só que a gente tem que colocar Jesus nessa parada. A gente tem que dizer, olha, o meu propósito é proporcionar carro para que famílias possam viver melhor e possam ter mais acesso a essa ferramenta para compartilhar Jesus com as pessoas. Não sei, estou viajando aqui, mas o que eu quero dizer para ti é que Jesus tem que estar na sua declaração de propósito, porque no fim das contas, o nosso propósito maior nessa terra é compartilhar Jesus com as pessoas. A gente viu também ali no dia 3 que esse propósito ele se torna nosso, se torna pessoal. E aí a gente não apenas compartilha Jesus, como a gente vive Jesus na nossa vida, a gente mostra Jesus através das nossas ações. Eu estava, antes de ontem, com alguns alunos não cristãos, eles estavam apresentando um trabalho. Era um trabalho sobre Jesus. E eles estavam comentando sobre o que Jesus fazia de noite. Eu não sei se você já se perguntou isso, eu nunca perguntei, mas eles quiseram fazer isso no trabalho deles, ok. E eles perceberam que Jesus, mesmo depois de estar o dia todo cansado trabalhando com pessoas, à noite ele parava para cuidar, escutar e dar atenção para as pessoas. E me chamou muita atenção que um aluno lá do Vietnã, ele disse a seguinte frase, ele falou,
Pastor BJ um dia nos chamou para ir na casa dele à noite, para fazer uma fogueira e cantar algumas músicas. E ele disse, olha, me marcou demais, porque não era obrigação do BJ, não era horário de trabalho dele, ele não chamou a gente para uma sala de aula, ele dedicou o tempo de descanso dele para se aproximar da gente e para, assim como Jesus, que estava cansado, cheio das tarefas que ele tinha, compartilhar um pouquinho de um momento especial conosco. Sabe, aquilo tocou demais o meu coração, porque uma oração que eu faço todo dia aqui é, Senhor, ajude eles a verem Jesus na minha vida. E naquele momento eles conseguiram enxergar nessa simples atitude e eu percebi que eu estava cumprindo o meu propósito, que é ser como Jesus para as pessoas que estão ao meu redor. Por isso, entenda, você foi criado para levar Jesus para as pessoas. A gente leva Jesus para as pessoas cuidando das suas necessidades, ganhando a confiança e convidando elas para seguirem Jesus. Eu e a minha família, a gente viveu isso de uma maneira muito prática. Ontem eu compartilhei com vocês que 4 anos atrás, a gente participou juntos da NT Play Week Viva de Propósito, onde naquela semana eu descobri alguns planos, alguns caminhos que Deus tinha para a minha vida e para a vida da minha família. Depois daquela semana especial, a gente realinhou o nosso propósito. Eu, a Dani, as meninas, a gente começou a orar, pedindo que Deus colocasse no nosso caminho pessoas. Pessoas para as quais a gente pudesse ajudar e também falar de Jesus. Eu percebi que eu estava dentro de uma bolha. Eu trabalhava como pastor, mas eu comia com crente, trabalhava com crente, eu ia para a igreja de crente e eu não tinha oportunidade de me conectar com outras pessoas para mostrar Jesus para elas. Começamos a orar e algo incrível aconteceu. A gente percebeu que a gente não conhecia os nossos vizinhos, por exemplo. Então a gente fez um exercício que inclusive eu recomendo você fazer. A gente pegou uma folha de papel, fez uns quadradinhos como se fosse um mapa da nossa rua e eu comecei a colocar ali naquele mapa o nome dos nossos vizinhos. E aí começamos a orar por aquele mapa feito à mão e também a preencher com descobertas que a gente fazia dos vizinhos. Por exemplo, a gente pegou o vizinho do meu lado, José. Ele vendia colchões, beleza, vendedor de colchões. Ele era casado, ok. Ele tinha 2 filhos, o filho estava fora, um outro filho estava lá em casa ainda, adolescente, na casa dele, anotando. E a gente foi anotando todas as percepções que a gente tinha e também possíveis necessidades. Anotamos do vizinho do outro lado, do vizinho de trás e fomos criando um mapa das necessidades do nosso bairro. E isso começou a nos dar ideias de coisas que a gente podia fazer para poder abençoar as pessoas do bairro. A gente começou também a orar de manhã, pedindo que Deus colocasse no nosso caminho pessoas que estavam precisando. E um dia, por exemplo, orei e falei, Deus, manda alguém hoje para eu abençoar. E apareceu um catador de reciclagem na minha frente, pude falar de Jesus para ele, pude ensinar ele a usar as redes sociais e ele teve a vida extremamente abençoada naquele dia, através daquela atitude. A gente começou também a pedir para Deus nos dar oportunidade de se conectar com pessoas diferentes. Eu me inscrevi em alguns cursos, algumas formações para poder fazer amizade com gente que eu não conhecia e com isso comecei a testemunhar, comecei a levar pessoas para minha casa que não tinham nada a ver com a nossa religião, por exemplo, e lá em casa elas começaram a conhecer Jesus, escutar de Jesus e terem a vida transformada. Sabe, gente, isso mudou a minha vida e a vida da minha família. Quando a gente realinhou o nosso propósito, quando a gente realinhou o direcionamento da nossa vida para cuidar de pessoas e compartilhar Jesus para as pessoas, tudo mudou na nossa vida, até que chegou num ponto onde eu olhei para a Dani e a gente não queria mais viver isso só em alguns momentos do dia. A gente queria viver isso 24 horas e foi aí que a gente decidiu vender tudo e se jogar para viver no campo missionário de maneira integral, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Amanhã eu vou contar mais sobre essa história para você, mas hoje, meu conselho, meu apelo para o teu coração é que você se permita ser um instrumento onde você está. Não espere chegar numa posição maior para poder servir. Não espere estar num outro país para poder se tornar um missionário. Não espere ter todos os elementos e o cenário perfeito para começar a cumprir o plano que Deus tem para a tua vida. Você foi criado para cumprir um propósito. E esse propósito começa aí onde você está. A realização do seu propósito começa agora, com você se perguntando quais são as necessidades e falando, Deus, me dê ideias simples, mas eficazes do que eu posso fazer para sanar essas necessidades e ganhar a confiança dessas pessoas. Se você fizer isso, eu te garanto, coisas incríveis vão acontecer na tua vida. Te garanto que não vai ser fácil, você vai sair da sua zona de conforto, você vai ter desafios, vai ter problemas, mas a bênção de Deus vai te acompanhar. A bênção de Deus vai estar do teu lado e você vai ver que Deus cada vez vai te colocar diante de responsabilidades maiores, de desafios maiores e de bênçãos maiores também, porque quando a gente se coloca nas mãos de Deus, o inimaginável acontece.
E é por isso que eu quero concluir esse momento com você, fazendo uma oração, pedindo que esse Deus, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te colocou aonde você está, que Ele te dê o direcionamento, que Ele te dê a sensibilidade, que Ele te dê a sabedoria, para que você seja um instrumento de bênção aí de onde você está, para quem sabe, Deus te levar para lugares mais altos, maiores, mais longe, onde talvez hoje você nem imagina estar, mas que você será guiado para um cumprimento mais efetivo do seu propósito. Que Deus abençoe a tua vida. Que no dia de hoje você comece a mapear as necessidades. Que no dia de hoje você seja igual o Chapolin Colorado, com as anteninhas, olhando e a todo momento atento a necessidades que as pessoas têm ao seu redor. E atento à voz do Espírito Santo, que vai lhe mostrar exatamente o que fazer para sanar essas necessidades. E a bênção de Deus vai te acompanhar e coisas inimagináveis vão acontecer. Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? O milagre de Deus hoje quer alcançar a tua vida e a vida dos que estão à tua volta. E é por isso que eu quero convidar você a fechar os seus olhos e, nesse momento, fazer essa oração comigo. Ore comigo agora. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos chamou e nos escolheu para viver por um propósito. Obrigado porque esse propósito envolve cuidar de pessoas. Esse propósito envolve abençoar onde a gente está. Eu sei que o Senhor chamou cada uma das pessoas que estão aqui agora por um propósito específico. Eu peço, em nome de Jesus, realize esse propósito na vida dessa pessoa. Pai, dê sabedoria, dê clareza, dê discernimento, que essa pessoa, nesse momento, que ela enxergue necessidades que estão ao seu redor, pessoas que estão precisando, e ela faça o necessário para que essas pessoas sejam amadas, abençoadas, cuidadas, e elas confiem no processo e possam receber a coisa mais importante, que é a mensagem de Jesus na vida delas. Deus, dê coragem, dê força, dê clareza, dê discernimento, e que através de cada uma dessas pessoas que estão comigo nesse momento, que a sua missão no mundo e o seu propósito nessa terra seja realizado. Que a tua bênção esteja com todos eles. É o pedido sincero do fundo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Ele abençoe a tua vida, que Ele realize os propósitos dEle na tua vida e que hoje você comece fazendo uma ação prática onde você está para abençoar alguém. Esse é o meu desafio para você. Ore agora e peça para Deus no dia de hoje colocar alguém com uma necessidade ao seu redor para que você possa fazer algo para sanar essa necessidade e assim ganhar a confiança dessa pessoa. Você aceita o desafio? Se você está acompanhando a gente pela internet, escreve aceito aqui nos comentários e não se esqueça. Vamos nos aprofundar nessa descoberta acessando aqui o nosso guia, a nossa jornada descobrindo o seu propósito, onde eu e a Esperança vamos te ajudar com ideias práticas, com ferramentas, com conselhos para que você possa viver o seu propósito aí onde quer que você esteja. Acesse esse link aqui embaixo, participe da nossa jornada e seja você também impactado pela vida maravilhosa que vem quando descobrimos o nosso propósito. Que Deus abençoe a sua vida. Espero você amanhã para o nosso último dia, vai ser o mais especial de todos. Então convida quem você puder, porque amanhã eu vou te dar o elemento final, que vai selar toda a nossa jornada e que vai você viver de propósito todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe você, te espero amanhã para juntos descobrirmos o propósito de Deus para a tua vida. Tamo junto, até lá.